Olá, gente, boa noite. Que alegria ter vocês aqui. E agora nós vamos conversar com a Aline Proetti. Ela é uma bailarina, gente, incrível. Ela vai falar pra gente um pouquinho sobre os benefícios da dança para o nosso corpo. É Mas eu quero te verdade. agradecer. Hoje a gente vai falar sobre coisas muito importantes, como eu estava comentando, gente, eu não gosto de exercício físico, mas eu tô sempre aqui falando para vocês que é importante que a gente cuide do nosso, não só da nossa alma, do nosso espírito, mas do nosso corpo também, que ele é templo de Deus. E a dança é uma das coisas que, Aline, eu encontro, assim, uma forma que eu consigo me exercitar através da dança, por isso que eu quis Que chamar você ótimo. aqui para incentivar as mulheres, para elas também, as que estão aqui agora, as que vão assistir depois, a buscar isso. Às vezes um pilates, uma dança, sempre tem um jeitinho, né, Aline? Aí eu vou passar Com agora para certeza. você. Fica à vontade, se apresenta aí, conta um pouquinho da tua história e fala sobre tudo aquilo que a dança pode proporcionar no nosso corpo e depois você fala sobre a adoração. Tá certo. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente e também para quem for assistir depois. Muito obrigada pelo convite, viu? Para mim é uma honra também estar aqui falando desse assunto que é a minha paixão e que é o meu dia a dia também, né? Eu Sim, trabalho com isso já há muitos anos, mas eu vou resumir aqui para vocês. Eu sou formada pela Escola do Teatro Municipal daqui de São Paulo, né, onde a incrível. gente estuda durante 8 anos lá. Agora, atualmente, são 9 anos para você se formar como bailarina, né? E aí, Sim, depois que eu terminei a minha formação lá, eu dei continuidade dançando em companhias profissionais, né? Eu fui para a área da dança contemporânea, né? Lá eu me formei em balé clássico e dança moderna. E aí sim. depois eu fui para a área da dança contemporânea, que foi a área que mais me atraiu, assim, que também aqui no Brasil é a área do mercado maior, né, de trabalho. E aí Sim. dancei um bom tempo em companhia e depois me tornei professora também, né? Então eu já sou professora há 18 anos já, trabalho em alguns estúdios de dança grandes aqui de São Paulo e dou Que aulas legal. particulares e agora na quarentena eu dou aulas online também, né? Que foi uma novidade aí para todos as pessoas que trabalham com o corpo, né? A gente Sim. acabou começando a atuar na área online e aí eu acabei criando uma plataforma de danças online, né? Que Que inclusive legal, todos vocês estão Aline. convidados para conhecer um pouco mais do que é o Dance com a Aline Sim. Proetti, né? E dou aula de balé clássico, dança contemporânea, aerojazz, alongamento, fortalecimento, jazz Uau, também. Então, assim, a incrível. dança realmente é aquilo que eu vivencio todos os dias, né? Sim. E, bom, falar de dança, vamos lá, vamos falar de dança para vocês. Primeiro, eu queria dizer que dança ainda no Brasil é um grande tabu, né? As pessoas ainda associam muito a dança como algo às vezes vulgar, né? Ou de achar que a dança é só para ir para um lado sexual, né? De atrair qualquer coisa, enfim. Existem diversas modalidades de dança, né? Mas eu acredito que a dança artística, as pessoas ainda conhecem muito pouco, né? Às vezes as pessoas sabem o que é um balé, porque é uma coisa que a gente ouve desde que a gente é criança, né? A primeira Sim. coisa que a gente escuta é sobre o balé da criança na escola, né? Mas não se tem muita noção do que é o balé mesmo, no desenvolvimento dele, e o que isso depois faz com que a pessoa mexa no corpo dela, de que forma que ela usa isso no dia a dia, enfim. Então, eu queria quebrar um pouco esse tabu aí que eu acredito que todas as pessoas têm, né, de que dança é só para quem começa quando criança. Isso é uma grande mentira, né, porque a gente pode dançar em qualquer Sim, com idade, né? certeza. Não existe idade para começar. Você pode ter 80 Não. anos e você pode começar a dançar, porque na Sim. verdade dança é movimento, né? E nós fomos criados para nos mover, né? O corpo humano ele foi feito para estar em movimento, ele não foi feito para estar na inércia, né? No lugar parado. Sim. Então, para quem nunca fez uma aula de balé e de repente teve esse sonho na infância, que eu acredito que a maioria das mulheres tiveram, eu convido vocês a experimentar uma aula de balé adulto, que hoje em dia, graças a Deus, o mercado está crescendo muito do balé adulto e as mulheres estão se Sim. encontrando nisso, né? Porque a dança não tem limite, não tem Tem idade. até uma nova modalidade, não sei se é tão nova assim, mas que falam que é o balé fitness, né? Sim, também. É uma modalidade que foi juntada, né, dos conhecimentos da parte de malhação Sim. mesmo,
com o balé, né? Então você trabalha algumas movimentações do balé clássico pensando nessa coisa do tônus muscular, né? Sim. E queria aproveitar também para falar um pouquinho sobre a questão dos benefícios que a dança traz, né? Que eu acho que toda mulher, todo homem, todo ser humano deveria dançar, porque dançar ele agloba, né, muitas coisas de uma maneira só. Você consegue trabalhar tanto a questão muscular, né, tanto a questão do alongamento, que é uma coisa que muitas vezes a gente não dá atenção para isso. A gente acha que o corpo só precisa andar, correr e subir uma escada. Mas, de na repente, verdade, quando a gente se vê, do dia para noite, a gente não consegue mais, né? É uma coisa assim que, gente, é assustador. Quando eu voltei para o Pilates e, como eu te falei, né, fazendo dança, eu falei, gente, não é possível que eu não estava percebendo que estava assim. E é justamente isso. O alongamento, ele nos proporciona amplitude de movimento, né, Aline? É muito difícil quando a gente vai perdendo sim. isso. Sim, e também o bem-estar, né? Porque às vezes a gente não sabe da onde, mas a gente está com uma dor de cabeça, a gente está com uma tensão muscular e você não sabe por que você está e às vezes é alguma questão muscular que está tensa ali, que uma aula de alongamento já iria fazer você se soltar, você relaxar, né? Então o Com alongamento certeza. ele é muito importante para o corpo, é algo que a gente realmente deveria ter no nosso dia a dia como uma regrinha, assim, sabe? E que é óbvio que a gente não tem, né? Que a nossa rotina é Sim. muito mais voltada para a parte mental, né? A gente está sempre pensando, pensando, pensando e esquece do corpo, né? E a dança também, ela tem a questão da capacidade que a gente vai desenvolvendo mental, né? A questão de Sim. você memorizar as coisas com mais facilidade, né? Porque você acaba trabalhando a coordenação motora de muitas partes, unida à música, unida ao espaço, unida ao colega do lado para não bater nele. Então você acaba desenvolvendo essa questão de coordenar tudo muito mais fácil, né? De você desenvolver rápido os seus pensamentos, as suas ideias. Então a dança também tem esse ponto muito positivo, que todos nós precisamos, ainda mais no ritmo de dia a dia que a gente Eu vive diria até hoje. mental, né? Assim, tô falando por mim. Porque eu percebo muita diferença, Aline. É muito diferente, sabe? Quando você entra para fazer a aula, né, de dança e quando você sai, parece que junto com o suor vai embora tanta coisa, assim. É muito bom, é muito Sim, bom. sim. Qual é o tipo de dança que você faz? Que eu fiquei curiosa Então, agora. ó, eu fiz por muito tempo dança do ventre. Olha que legal. E quando eu morava em Campo Grande, tenho muita vontade de voltar, mas eu consegui algumas professoras, mas é muito distante para minha casa, fica difícil, mas essa é uma vontade que eu tenho de voltar. E ultimamente o que eu fiz foi zumba, tenho feito muito em casa, na verdade, assim. Sim, Coloco no YouTube e faço, porque a gente não tem muito, né? Não tem muita. sim. Agora a gente está sem muita ainda Opção, né? opção, né? As academias voltaram, mas eu não sou aquela mais apaixonada por academia, então a gente vai se virando como Sim. dá, né? Sim, sim, maravilhoso. E também, entrando nisso que você falou, né, da questão mental, a dança, ela é uma atividade física que ajuda você a liberar os hormônios, que a gente fala que é os hormônios da felicidade, né, da Sim, serotonina, dopamina, né, endorfina. Então, assim, o corpo, ele precisa disso. A gente precisa desse bem-estar, que é uma coisa total. química, né, não é psicológico. Às vezes as pessoas associam essa questão de estar feliz ou triste só uma questão de pensamento, né? Ai, pensa positivo que vai dar tudo certo. E às vezes Sim, não é só isso, né? É uma questão física, né? Uma questão de que você precisa liberar esses hormônios ali no seu corpo para que você se sinta melhor, né? sim. Então a dança ela também te proporciona isso, né? Você tá ali na questão cardio, né? Deixando o seu sangue circular mais rápido, deixando os hormônios correrem ali. Então, essa sensação que você falou, nossa, quando termina, me dá uma coisa, é Sim. isso, né? Parece que é uma descarga elétrica positiva que você fala, nossa, agora eu tô preparada para começar o dia, né? Então, Exatamente. É muito bom. É muito bom. Sem contar que faz a gente perder bastante quilinho, né? Ajuda muito, né? sim, Queima muito. Dependendo sim. da modalidade de dança, né? Tipo a zumba, essas coisas é bem puxadão, né? Sim, sim. Todas essas atividades que elas são aeróbias, né, que faz você estar num movimento ritmado,
elas ajudam também a emagrecer, né? Sim. E acredito que hoje em dia a gente está nessa febre, né? De que Nossa. todo mundo quer ter o corpo desenhado, Não, enfim. eu acho que hoje em dia, né, ainda mais. Eu, por exemplo, engordei muito na quarentena, porque a gente fica em casa, né, e fica inventando coisa para comer e tudo mais. Se não fossem essas aulas que estão aí disponíveis, gente, eu não sei o que ia ser, né? Agora, como eu disse, as academias estão voltando, tudo, mas durante um bom tempo a gente precisou mesmo das plataformas digitais, né? E vocês tiveram que se Sim, reinventar como professores e tudo sim, mais, né? E a gente também teve que exatamente. aprender. Sim, e até para quem está voltando para as academias, está voltando de máscara, né? Que não é uma coisa Sim, das mais confortáveis, inclusive é muito ruim dançar de máscara, mas a gente acaba encarando porque não tem o que fazer. Então, realmente, essa possibilidade de poder dançar em casa é tipo uma chave de ouro, né? Acho que para todo mundo, não só dançar como qualquer outra atividade, para você se sentir tranquilo, né? Não estar preocupado se você vai sim. pegar o vírus ou se você não está respirando direito, enfim. Então, realmente é uma alternativa que Aline, surgiu que deixa eu foi te boa. aproveitar que eu vi um comentário aqui, aproveitar que você está aqui, para dar uma dica. Eu tenho uma seguidora aqui que ela é uma graça, ela sempre me manda mensagem, uma fofa. A Suzy, ela me disse que ela está com um problema, cardiopata. E ela disse aqui, ó, que ela gosta, que ela acha o máximo dança, mas que ela não pode. É, Hum. existe alguma coisa, algum alongamento que tudo bem ela fazer, que você, né, que pode inclusive ajudá-la, né? Sim, claro que sempre tem aquela coisa de perguntar para o médico, né, o que que ele Sim. libera, né, mas a dança ela tem diversas modalidades e existem modalidades mais lentas, né, por exemplo, a Uhum. dança contemporânea, ela é uma modalidade que trabalha muito mais das articulações, o relaxamento da coluna de enrolar, desenrolar, laterais. Então, de repente, para você, Suzy, a dança contemporânea seja uma boa oportunidade de você tanto trabalhar o seu alongamento, como a questão de respiração, né? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha a respiração, a gente está oxigenando mais o cérebro e automaticamente diminui os batimentos cardíacos. Então, procure sempre uma modalidade que você sabe que não vai entrar nessa coisa do cardio de Uhum. pauleira, mas Uhum. que você vai fazer a dança lá tranquila, respirando, soltando, que é um pouco do que a yoga tem dado um boom aí no mercado por isso, né? Porque trabalha Sim. essa coisa da calma, da tranquilidade, de Mente, mentalizar e tal. isso. E a dança contemporânea ela também vai para esse lugar, porém é um lugar um pouco mais dançado, né? Onde você tem os movimentos combinados. Então é uma dança, mas é uma dança que, dependendo do formato que o professor aplica, ela é mais tranquila. Né? Sim, Tem também sim. a dança contemporânea mais rápida, mas dá para você encontrar esse perfil aí. Muito legal. É. E realmente é algo que a gente tem várias modalidades, dá para escolher onde você se encaixa melhor, né? Então não tem desculpa Sim. para ficar parado, né? Sim, eu acho Agora, que o ideal é sempre experimentar, né? Eu acredito que a gente naturalmente tem muitos tabus de preconceito, né? Então, ai, sim, não vou fazer tal aula porque aquela aula me parece que é assim, aí a pessoa nem vai, né? Então eu recomendo sempre para os meus alunos, vai uma vez, né? Não percebeu direito na primeira, vai duas, vai três. Experimenta, para depois você tirar uma conclusão de assim, ah, acho que isso não é para mim, ou então não, acho que eu gostei, vou ficar um tempo e tal. sim. Ah, ela tá agradecendo, falou que ela vai conversar com o cardiologista, isso aí. Fala com ele, de Perfeito. repente você consegue voltar. E aí, entrando nisso, já que você falou na questão, até me lembrou, quem sabe seja um gancho para a gente chegar em uma outra questão. Sobre você falando da meditação, da yoga, né? Muitas vezes, eu sei que você também é cristã, né? Assim como eu. E a gente fala muito sobre isso aqui, então acho que é válido a gente aproveitar aqui da tua presença para falar um pouco sobre a dança nessa questão. Mas a meditação da yoga, muitas vezes os cristãos falam, ah, não vou praticar a yoga porque tem a meditação, porque tem aquela meditação guiada. E há muitas das coisas que eu falo aqui para elas é o seguinte, gente, a meditação é nossa, não é? A palavra, você pode meditar nela, você pode estar lá praticando exercício físico. E durante o momento onde vai começar a meditação guiada, medita na palavra, medita, né? Conversa com Deus. Então, Sim, assim, sim. tudo tem uma adaptação, né? E eu acho que dentro da dança você já deve ter muitas coisas nesse sentido, você já deve ter passado, né? Nesses últimos, porque Muitas.
Então, conta uma experiência pra gente, primeiro, de como você fez para alguma situação onde você se pegou, e como que eu posso dizer, em situação difícil, por conta da sua fé, dentro daquilo que você exerce, porque a gente sabe que todo mundo passa por isso, mas eu quero ouvir de você. E depois, eu quero que você já comece a falar pra gente sobre a questão da adoração, a dança. Por quê? Quais são os objetivos da dança na adoração? Então, vai lá. Tá. Bom, para quem dança, gente, é extremamente difícil você ser cristã e você trabalhar com dança, porque infelizmente a gente sofre muito preconceito, né? As pessoas têm o preconceito de tipo assim, ah, você é crente, você é chata, você não pode nada, né? E as pessoas associam muito, né, a vida de quem tem uma vida com fé a essa coisa do negativismo, tipo, não quero isso, não posso aquilo, né? Então, primeiro eu queria falar, até para, de repente, pessoas que não são cristãs e que não sabem muito bem como que é uma vida de uma pessoa cristã, né? Eu queria falar que essa coisa da nosso relacionamento com Deus é uma coisa de uma intimidade de amor, né? Não é uma religião, do tipo assim, você pode isso, não pode aquilo, né? Então, na verdade, você pode tudo, porém, você vai fazer as suas escolhas. Não, acho que isso é para mim, acho que isso não é para mim, né? E na minha vida profissional, eu já enfrentei diversas situações, assim, onde eu realmente tive que me posicionar e falar assim, não, isso eu não vou fazer. E eu passei por situações das pessoas não me compreenderem, né? Como eu trabalhei em companhia de dança, já teve situações de coreógrafos quererem usar certos estilos de roupas que eu não me sentia bem. E aí eu ter que conversar e falar, olha, não me sinto bem, não é uma coisa que eu vou estar dançando livre em cena e tal. E aí rolou um pouco aquele estresse do tipo, mas você é artista e como que você vai lidar com isso e tal. Então, assim, eu acredito que graças a Deus as coisas estão mudando, porque hoje em dia a gente está tendo muito mais abertura para falar dos assuntos, né? E as pessoas estão começando a respeitar um pouco mais a fé de cada um, né? Então, na dança, teve situações dessa de roupa, né? De tipo, eu não querer usar determinada roupa e ter que conversar. Então, rola um pouco daquela aflição, tipo, e agora? Eu finjo que tá tudo bem ou eu falo e me exponho, né? E permito ser julgada, né? Da crente 007. Então. Sim. E eu acho que isso é bem legal até de falar, porque eu sei que tem muitos bailarinos cristãos que passam por isso também, que não têm coragem de falar não, né? E assim, uma das experiências que eu vivi, assim, e que eu sempre vivo com Deus, assim, é isso, que cada vez que eu me posiciono para falar não a um determinado coisa, que eu sei que não vai, não é nenhuma questão de, vou desagradar a Deus, não é isso, mas não tem a ver comigo, né? Isso. Deus sempre me honra, Deus sempre me honra, né? Então, eu vou contar um relato rápido, assim, por cima, de uma companhia que eu trabalhei, que tinha que usar um figurino que para mim era uma coisa que era chocante, eu não queria. E aí teve um conflito, assim, de as pessoas não me compreenderem e meio que me discriminarem na minha posição. E aí depois, no fim das contas, o espetáculo acabou rolando por um outro caminho, onde eu acabei me destacando de uma outra forma que ninguém esperava. E foi tudo bem, né? E aí, aos poucos, as pessoas também foram me conhecendo e percebendo que não é que eu era chata, mas era apenas uma escolha, né? Então... E é lindo, né? Você vê, você foi obediente, né, ao Senhor. Como você disse, você simplesmente fez aquilo que o teu amor, né, por Jesus falou mais alto. E ele é tão doce, né, Aline, que ele acabou fazendo com que você enxergasse que vale a pena, né, a gente obedecê-lo, que quando a gente o honra, ele vem com honra pra gente, sem a gente merecer. Sim, exatamente. Pela graça, né? E não tem como. Por isso que eu falo, quando Jesus ele é bem apresentado, ele é irresistível. Não tem como as pessoas não entenderem, né? Porque eu mesmo, vou falar pra você, eu tinha pavor de crente. Eu era aquela que queria ser tudo na vida, menos crente. Mas eu também. Jesus me encontrou, eu falei, gente, eu não quero mais nada pra minha vida se não for isso. Sabe? Sim. Ele é maravilhoso. Sim, exatamente. Lindo ouvir você falar isso. E eu deixo assim um encorajamento para todas as pessoas que trabalham em áreas que você se sente julgada por ser cristã, né? Não tenha medo de ser quem você é, porque assim, quando a gente fala assim, sou cristã,
é no sentido de que, assim, eu tenho um amor por Deus e um relacionamento com Ele que é muito íntimo. Então, não são as situações externas que vão mudar a minha relação com Deus, Sim. né? E aí, no meio do caminho, você vai fazendo escolhas. Você vai falando, não, acho que isso aqui não tem a ver comigo. Isso aqui vai ferir aquilo que é a minha intimidade com Deus, então não vale a pena. E, assim, não tenha medo de falar não. Porque, assim como a gente é meio que obrigada a aceitar tantas coisas hoje em dia na vida, que às vezes a gente acha, nossa, né, que esquisito, as pessoas também precisam aprender a respeitar, né? Quem tem essa crença, essa coisa de se guardar um pouco, é necessário o respeito, né? Então eu deixo esse encorajamento para você aí. Sai de cima do muro e se posiciona, porque é o bem... muro já tem dono, né, Aline? O muro já tem dono. Exatamente. Ou você tá com Jesus, esse negócio de muro aí não adianta. A gente tem que se posicionar, até porque cada um foi chamado para uma esfera, né? Você não para você exercer o cristianismo sem ser aos domingos ali, né, no culto, você não precisa ser necessariamente um pastor, um missionário. Claro você pode não. muito bem, né, pregar ali muitas vezes sem palavras, né? Use as palavras se necessário for, mas pregue com a tua vida. Então, aonde você estiver, não tenha medo, se posicione mesmo, faça assim como a Aline fez e Deus a honrou, e é assim que ele faz. Exatamente, bom, né? exatamente. Agora, e aí, pode falar. Eu ia responder o que você falou depois da questão da adoração, né? É isso que você ia perguntar? Sim, então, aí antes de você falar, eu posso ler um versículo que eu claro. separei pra gente aqui sobre a dança, e aí você pode falar um pouquinho sobre isso. Quem quiser anotar, eu sempre peço para quem assiste minhas lives, principalmente de manhã, que são de oração, para estar com alguma coisinha, para anotar e depois ler com calma. A gente vai ler agora, então, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, que diz, que fala ali sobre quando a arca foi levada para Jerusalém. Que diz, Davi dançava com todas as forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Então, isso é uma das passagens assim, que mais me marca quando fala sobre dança. Óbvio que também tem sobre o episódio de Miriam, mas aqui mostra a dança como realmente uma forma de adoração, né? Fala sobre júbilo, gente. Isso é maravilhoso. E a arca de Deus ali. Então, eu acho que é um versículo que a gente pode iniciar para falar sobre a adoração na dança. Sim, sim, maravilhoso. Dançar é uma expressão de liberdade, né? Então, a gente vive muito dentro de um cotidiano onde você não pode nada, né? Se você fala mais alto no ambiente, você já está escandalizando. Se você se mexe demais, você já é a estranha. E quando você se coloca numa sala de dança que você fala, meu, agora eu posso tudo, eu posso me mexer, eu posso mover o braço. Isso te traz uma sensação que, na verdade, eu creio muito que é o que Deus quer, né? Que a gente seja livre, né? Livre para se expressar, livre para adorar, livre para amar, livre para conversar, livre para abençoar as pessoas, né? E eu entendo a adoração como esse lugar de liberdade. O lugar onde você fala para Deus, Deus, eu tô aqui, né? Me usa, olha, dança comigo, deixa rolar. Então, acho que a adoração, como você falou aí, né, de que Davi ele expressava o júbilo dele através da dança, né? A adoração, ela entra nesse lugar, né, dessa dança livre, justamente porque você está ali sincero, né? João 4 fala isso, né? Que o Senhor, ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu acredito muito que não tem como você dançar se aquilo não for verdade para você. Né? Se você não estiver relaxado, curtindo, você vai estar só seguindo ali um beabá que não vai ter sentido, né? Então, a dança, ela te leva para esse lugar, primeiro, do seu autoconhecimento, né? Do quanto aquele movimento te faz bem, do quanto aquele movimento faz você perceber seu corpo. E aí, naturalmente, depois, você, dentro de um ministério, né? Eu digo de dança, você tem esse momento de como que você utiliza toda essa liberdade, esse seu autoconhecimento para passá-lo para Deus, né? Para expressar o seu amor, a sua gratidão. Porque a adoração nada mais é do que você amar, né? Você amar de uma maneira muito intensa e de você reconhecer tudo aquilo que é a grandeza de Deus e você desejar agradecê-lo, né? Então, assim, a dança dentro de um ministério, ela é exatamente isso, é uma expressão de amor com liberdade, né? E essa liberdade, ela é tão grande que ela se torna uma dança,
né? Ela não é só palavras, né? Ela é mais do que palavras, ela vai além. Então, bom, eu sou apaixonada por isso, né? Dessa coisa de você poder ser livre dançando, agradecendo, adorando, enfim. E você faz parte do Ministério de Dança também? Hoje eu faço parte, eu cuido das crianças do Ministério de Dança. Eu não Ah, estou mais, eu não tô mais na ação de dançar por conta da agenda e tal, que eu não consigo conciliar com o ministério que atua ali, né, na igreja que eu sim. frequento. Mas eu cuido das crianças que dançam, né? Então eu acabo ensinando elas a ter esse sentimento e de levá-las para as apresentações que tem na igreja, Ah, né? deve ser muito fofo. Eu nunca vi. Criança no Ministério de Dança, eu nunca vi. Deve ser É demais. mesmo? Eu vou te mandar um link depois Eu delas para você quero ver, assistir. quero sim. Deve ser muito intenso, né? Porque criança não tem meio termo, né? Lá o Kai, eles são Sim, muito verdadeiros, então deve ser lindo mesmo. sim, sim, E sim. esse seu lugar de também ser professora, né? Porque ali é muito mais do que só professora para ensinar os gestos, os exercícios. Você está também ministrando sobre a vida dessas crianças, né? E isso Sim. é incrível. Sim, você está ensinando a eles a terem uma relação com algo que eles não veem, né? Que é o Sim, mais difícil para uma criança entender como que eu vou me relacionar com alguma coisa que eu não estou enxergando. E aí, né, exatamente. você vê as crianças tendo os primeiros contatos, assim, desse sentimento com Deus, de entrega, é lindo, realmente é Incrível, deve ser maravilhoso. maravilhoso. Eu quero, não esquece. Depois você me manda que eu vou assistir. Tá, Agora eu vou quero te ver, fiquei mandar. super curiosa. Mas olha, eu acho assim que cada um tem um chamado realmente, né? E que o Ministério de Dança na minha igreja não tem. Mas eu entendo que quando ele existe, ele tem que ser realmente com excelência, né, Aline? Porque não dá para ser simplesmente uma coisa ali, faz aqui, todo mundo se encontra, porque não é pro povo da igreja, não é para a comunidade assistir. Não é isso que tem que ficar muito claro, né? Que não é um show, não é uma apresentação, é uma adoração, é muito diferente. Tudo que a gente entrega para Sim, Deus tem que ser com excelência. Então, é muito legal quando se tem sim esse ministério. Eu acho, assim, eu particularmente acho incrível, eu adoro ver, mas principalmente quando você vê a essência da adoração e a excelência. Porque tudo que a gente faz para sim. Deus tem que ser, óbvio, o nosso melhor. Sim, e eu penso também que para os ministérios, né, que essa coisa de ministério de dança dentro das igrejas é uma coisa nova, né, assim, se pegar Sim, alguns anos atrás isso não existia, né, então eu acredito que as igrejas também estão aprendendo a como trabalhar a dança sim, ali, né, nessa maneira de expressão. E o que eu penso como bailarina, né, sobre essa coisa ministerial é que existem dois lados, né? Existe esse lado que você falou de realmente fazer com excelência no sentido de apresentar algo que seja agradável tanto a uhum, Deus como para quem está assistindo, porque rola essa preocupação também. Mas eu também vejo como profissional da dança que as igrejas elas precisam trabalhar bastante a coisa do off, sabe? De estar fora, não só se preparando para dançar num culto ou não só se preparando para uma sim, sim, apresentação. Mas o mais rico e mais precioso da dança não é o momento que você se apresenta, é o antes. É o quanto você se descobre ali, né? O quanto você pesquisa aquele movimento para que ele não seja só uma composição coreográfica, e sim que ele venha de dentro para fora, que é o que a gente faz nas aulas de dança, nos laboratórios, né? E isso é sim, uma coisa que eu, como profissional, às vezes eu olho e percebo que ainda falta. Ainda uhum, falta nos ministérios de dança essa coisa de se importar menos com a estética, com a aparência, e entrar mais na coisa da intimidade, do profundo, ainda que, de repente, o movimento que você vai apresentar num culto e tal seja simples. Se aquilo tivesse sido experimentado antes, não só como uma é, coreografia, mas um sentimento, ele vai surtir efeito de outra forma, com né? certeza. Faz toda a diferença que você tá falando, eu tô pensando aqui, porque assim, né? Eu nunca tinha parado para refletir, mas é tão importante realmente que essas pessoas estejam com uma vida de intimidade com Deus, porque a grande maioria das vezes eles dançam no púlpito, né? Sim, No altar ali, sim, né? Então, a gente sabe que quando a gente está no altar, a nossa vida tem que estar realmente
Tem que ser ilibada, sincero, né? Você tem que estar com uma relação, comunhão sincera. Sim. E também, aproveitando o gancho do que você falou do negócio do chamado, né? Eu, durante muito tempo, eu me questionei sobre essa questão. Ai, será que o meu chamado é dançar? Será que, né? Eu penso que, assim, na questão espiritual de relação com Deus, o nosso chamado é único, ele é de amor, né? A gente foi chamado para amar, né? A gente foi chamado para se doar, para se entregar, seja na área que for, né? E eu penso que a dança, ela não deve ser só experimentada só por quem quer fazer parte de um ministério de dança ou só por quem quer ser bailarino. Sim. A dança, ela tem que ser experimentada por todos, porque ela não é só um ato de uma coreografia, né? Ela é uma experiência. Assim como a gente aprende a orar, né? Que a gente aprende que a oração, ela não é um dogma no sentido, vou orar assim, 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 porque aí Deus vai me ouvir. Não, ela é de coração, né? É aquela sua entrega ali, você falando com Deus, ainda que seja no chuveiro, ele tá te ouvindo, É né? isso aí. E a dança é a mesma coisa, é você experimentar isso não só porque você quer participar de uma apresentação, mas você experimentar para você se soltar e para você também se conhecer Ter perante a experiência, né? Deus, Com Deus. nesse lugar de adorar, né? Nesse lugar de levita, enfim. Então, eu deixo até um convite para você que faz parte de uma igreja e que tem um ministério de dança, pede para participar, nem que seja um dia, 2 dias, 3 dias. Aí você fala, ai, Aline, mas eu não quero dançar, não tem problema. Vai lá, experimenta uma vez, para você se sentir experimentando isso que os ministérios acabam experimentando mais do que toda a igreja, porque é essa coisa da intimidade gestual, né? Tem os levitas, eles adoram cantando, e quem Sim, faz parte da dança é levita também, mas é uma coisa gente, gestual. é lindo E isso, né? Imagina, porque você tá entregando todo o teu corpo na adoração. Olha aqui um comentário que eu acho que você vai achar super legal. Ela falou assim, na minha igreja, até a melhor idade tem um grupo de dança. É muita adoração, maravilhoso. eu choro. Ai, gente, deve ser incrível, né? Exatamente, não tem idade, gente, não tem idade. Por isso que eu disse, né, que Ministério de Dança, ele tem que ter a preocupação estética, mas eu acho que tudo tem que ser muito bem separado, sabe? Sim. Porque tem pessoas que vão querer dançar pela coisa mais bailarinística, mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que só querem se entregar, e isso é lindo Aham. também, né? Não precisa você estar lá com o braço perfeito para fazer uma adoração. Você precisa estar com o seu coração limpo Sim. entregando, né? É isso mesmo. Ai, mas é lindo, né? Você saber que você tá podendo tá ali entregando todo o teu corpo, teu espírito. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de pensar, de pedir para participar. Apesar que, como eu disse, na minha igreja não tem, mas quem sabe, né? Não tem essa oportunidade, porque eu acho que realmente deve ser uma experiência ímpar, assim, né? E Realmente, por mais que não eu, seja o chamado da pessoa, deve ser incrível. sim, e uma coisa, né? Não espere estar no Ministério de Dança para dançar. Por que você não pode dançar em casa, Eu né? Por que você danço, não pode pôr um louvor eu e danço muito. adorar? Eu Ah, então danço muito. pronto. Eu amo dançar. E sabe como que eu amo fazer? Eu falo, gente, tem dia que eu falo, gente, olha, só Deus mesmo pra ver o que eu tô fazendo. Porque às vezes eu no meu tempo de louvor, porque eu amo, né? Eu vou me empolgando, tenho os meus louvor preferido. E quando chega o louvor preferido, eu vou aumentando. E aí eu vou, sabe, olha. E não tem problema. Onde é que eu tô? Falo, ixi, agora eu vou ter que dar uma parada aqui. Eu me entro lá no meu closet e falo, agora é a hora. Não vai dar pra segurar. É a hora que eu preciso dar aquela orada, É. assim. Porque o louvor, ele desperta isso na gente mesmo. E às vezes eu Sim. entro, Aline, pra dentro do quarto ou do meu closet e eu danço com Jesus. Gente, isso aí, se você falar pra uma pessoa que não. Ela fala, você ficou louca? Ficou louca, agora ficou. Mas é muito bom. É muito bom. E eu acho que é Exatamente. isso, né? É Por isso isso, que. é isso. Essa é a chave, por isso que eu falei que as pessoas não podem, né, as pessoas que são cristãs, elas não podem achar que elas só podem dançar dentro de um ministério, porque assim Sim, como você ora na sua casa, no banheiro, viajando, em qualquer lugar, você pode dançar em qualquer lugar também, né, experimentem, porque gente, fazer isso. Ó, se você nunca fez, é a maior sensação de liberdade. Igual a Aline falou, quando ela falou que a dança ela traz, né, pra gente essa sensação da liberdade, mais pro âmbito espiritual mesmo. E é exatamente isso, é incrível, porque a gente vê a liberdade de Jesus, né?
ali você experimenta, assim, muito do que é você ser livre em Cristo. E é incrível. Então, se você nunca fez isso, gente, não tem problema. Entra lá Faça. no teu quarto, coloca, começa a orar, deixa o Espírito Santo começar e vocês tenham esse tempo, se deem, é um presente, é maravilhoso. E faça na igreja também, Então, porque eu acho que as igrejas do Brasil, elas são muito regradinhas, né? A gente vê as igrejas americanas, a galera lá se jogando na maior sim. euforia, Ai, gente, meu livres, sonho. Eu tenho super muita vontade livres. de ir nessas igrejas que tem coral americano, que o pessoal tá. Porque tanto os meus louvores preferidos, acho que você tá até escutando. Não sei se dá pra Tô, ouvir. dá. Mas é uma banda muito bacana dos Estados Unidos, chama Maverick City. E eles são jovens, assim, então eles fazem espontâneos de adoração. E é incrível, porque é isso. Eu acho Maravilhoso. que o louvor mesmo, genuíno, ele é espontâneo. Ele vem, né, do coração, Sim. independente se é uma música que você já conheça, mas aquele momento você tá adorando, ele vai adorar diferente da próxima vez, e assim vai indo. E assim é com a dança, né, Aline? Não tem. Sim. Isso deve acontecer, vocês devem fazer toda a coreografia, todos os passos marcados, mas deve vir algo ali na hora, se você está realmente conectado com o Espírito Santo, que é espontâneo, né? Totalmente, totalmente. E dança em qualquer lugar, dança em qualquer lugar. E o meu sonho é chegar, né, que nem na igreja que eu congrego, as pessoas são bem paradinhas também. Tem um ministério de dança, mas as pessoas são meio, né, rígidas ali. Às vezes você vê um ou outro querendo se soltar ali na presença de Deus, mas se segura. Então, o meu sonho é chegar num ambiente desse, onde as pessoas realmente estão livres, né? Se for para dançar, dança, se for para pular, pula, se for para gritar, grita, chora. Porque eu acho que intimidade com Deus é liberdade, né? A palavra fala que a gente foi chamado para ser livre, né? A gente é livre. Então, essa coisa de você ter liberdade para dançar em onde você estiver e não se importar com quem vão olhar ou o que vão falar, nossa, é maravilhoso. Ah, gente, olha, depois que você experimenta isso de verdade, você não quer mais nada, né, Aline? Porque É, muitas vezes, logo que eu me converti, algumas pessoas, Thaís, você não sente falta, você não sente falta de repente, numa festa, de. Assim, gente, eu tenho algo muito melhor hoje em dia, que eu não preciso, sabe? Me completo de tal forma que de verdade eu não preciso mais disso. E é isso, né? Quando a gente está nessa adoração profunda, onde a gente conhece mesmo Jesus, onde a gente tem esse tempo, sabe? Não é verdade, Nini? Tô falando alguma coisa que você sim. não. Não, claro que não. É exatamente isso. Enfim, é aquilo que eu falei lá no começo. Você não precisa mais se preocupar, né? Se você vai falar sim ou não, se você vai magoar alguém ou não, porque aquilo se torna a sua essência, a sua verdade, né? É, Eu acho que não tem nada mais rico na vida do que você ser quem você é. E se você tem essa ação do Espírito Santo em você, pedindo para que você deixe algumas coisas ou para que você faça algumas coisas, você tem que seguir aquilo que Deus está falando para você, né? E não sim, se preocupar com o que as pessoas vão achar ou não, ou se você está andando igual a todo mundo está andando ou não, porque cada um tem uma chama ardente aí diferente, né? E você tem que seguir aquilo que Deus tá ardendo em você, com né? certeza, com certeza. E não se prender com o que outros vão falar e tal. Exatamente. É incrível, é muito bom a gente estar na presença de Deus, a gente provar e principalmente a adoração. Porque a adoração, ela rompe muita coisa, né, Aline? No tempo da adoração, quando a gente está ali dizendo para Deus, não importa, ou cantando com o nosso corpo, na liberdade, né, que a gente tem que ter no Espírito Santo. A gente sabe que muitas coisas, o céu ali se move, né? A gente está Sim, cantando e dançando a essência do Senhor, que é grande. E a gente, na verdade, a gente tenta, porque não tem como, né, a gente expressar a grandeza de Deus. E é muito bom. E que Deus abençoe você cada vez mais, que você permaneça aí na amém. instrução dessas crianças, que é a próxima geração, que é muito importante que elas, nesse mundo tão doido que a gente está vivendo, né? Que elas cresçam com essa certeza e com esse coração já em Cristo para fazer a diferença. E a gente sabe que você falou que você não está no ministério, mas você está sim, que esse ministério que você tem aí nas mãos é muito precioso, que é você Sim, cuidar das sim. crianças e Jesus ama muito, então ele te confiou joias, que você É também verdade. permaneça sendo essa mulher aí posicionada Amém. aonde você está e fazendo a diferença, que eu tenho certeza que muitas pessoas veem você. Aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a gente não precisa falar para pregar, a gente
faz com as nossas atitudes. E é muito legal quando a gente vê que você contou sua história, que você não se intimidou, que você continua ali professando a tua fé e honrando ao Senhor, e Ele também vai continuar aí te honrando, como tem feito durante tanto tempo. Foi um prazer te conhecer, Exatamente. tá? Prazer meu. Eu quero pedir para você fazer algo que a gente sempre costuma fazer aqui quando a gente tem um convidado, para você orar o que você sentiu no teu Claro. coração, tá? Então fica aí na liberdade. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos combinar mais vezes, depois quero te conhecer pessoalmente. Você é de São Paulo, né? Ai, vamos. Sou de São Paulo. Legal. Vamos sim. Eu quero aproveitar antes de orar, convidar todo mundo que está aqui assistindo a gente, que vai assistir depois, para vocês conhecerem um pouco das aulas que eu dou aqui nesse sistema online, tá? Porque tem muito a ver com isso que a gente falou aqui nessa live, dessa coisa de você se autoconhecer, de você permitir o seu corpo passar por esse lugar do alongamento, do conhecimento, dos movimentos, sejam eles da dança contemporânea, do balé clássico. Então, se você, de repente, está nessa quarentena tendo um tempo difícil, que a gente sabe que tem pegado muitas pessoas, né, nessa coisa da depressão, da ansiedade, enfim. Se você tem passado por esses dias maus, né, nesse sentido de não ter muito o que fazer, experimenta dançar. Ainda que você fale assim, mas acho que eu não sei dançar. Experimenta dançar, experimenta se libertar, experimenta deixar seu corpo fluir, seja numa aula de dança, seja numa adoração, como a gente falou aqui, né, colocando uma música. E fica o meu convite aqui para vocês também, para conhecerem as aulas, tá bom? E você sim, também, gente. viu, Thaisa? Com certeza, já vou lá. Eu já vou lá agora ver. E depois não esquece de mandar o link das crianças. Tá certo. Ver. Tá bom? Tá certo. Eu vou fazer a oração aqui, então, tá? Sim. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse encontro, ainda que online, Pai. Nós sabemos que as redes sociais, elas alcançam tantas pessoas. Eu quero te pedir que o Senhor leve essa live para as pessoas certas, aquelas que estão precisando dessa libertação, aquelas que estão precisando dessa experiência de intimidade contigo, e que realmente, Senhor, muitas pessoas possam entrar nessa atmosfera de liberdade, de amor, de alegria. Se tem pessoas que estão passando por tempos de dificuldade, de solidão, de depressão, que elas possam receber o poder da tua cura nesse momento, Pai, e que elas possam ter um encontro contigo de intimidade, porque nós sabemos, meu Deus, que quando o Senhor entra no nosso coração, não tem nada que é ruim que permaneça. Então, que a tua presença, Espírito Santo de Deus, fique no coração de cada um aqui que ouvir essa live, que receber essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, coisa boa.